Então, nós estamos aqui no curso de formação de mediadores de leitura, na oficina 6, no módulo 2, a respeito da escolha de uma obra literária para mediação. Então, a gente está vendo que a criação de um ambiente de leitura, ela é feita na casa, na família, na comunidade em que a criança vive, pode ser um abrigo, pode ser uma aldeia, pode ser o que for, né? Um acampamento. E esse ambiente da leitura, ele pode estar na escola, na biblioteca ou em práticas informais, não precisa estar num lugar especializado assim. É isso que a gente busca ampliar, porque se a gente achar que vai contar sempre com um lugar especializado, está sujeito a não começar a prática de leitura, tá? Então é isso. Do que a gente estamos falando? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de que a pessoa, o mediador de leitura, ele deve buscar fazer um retrato pessoal da leitura. E aí começa com isso. O que é ler para mim? Que leitor sou eu? Que coisas que eu leio? Quando eu leio? Em que ambientes eu leio? E se eu participo de leituras em grupo? Por quê? Porque a leitura, ela é de natureza social e ela é socializante. Se for uma pessoa só com um livro, já tem uma multidão ali, porque o outro é representado pelo livro. Então, quando a pessoa se propõe a ser um mediador ou uma mediadora de leitura, ela faz esse mapa. Onde há livros? Em casa? No trabalho? Em que locais do trabalho? Quem traz livros para casa? Onde mais eu posso encontrar livros? Há uma banca de revistas e de livros na quadra ou na rua onde eu moro? Na cidade onde eu moro? Onde que eu busco livros? Tá? Então, assim, o que eu vou mostrar agora é uma seleção pessoal minha, do João Bosco, né? E mostrando escolhas e para quem. Então, livros para pessoas até 5 anos, de 5 a 10 anos, acima de 10 anos, jovens e adultos. Tá? Então, vamos olhar assim. Esse aqui é a história do Pequeno Coelho Branco, do José Ballesteros e do Oscar Villan, né? São dois espanhóis, editado no Brasil pela editora Cálice. O que traz o Pequeno Coelho Branco? Ele pode ser lido para crianças até 5 anos, 6 anos, mas desde que nasceu ele pode ser lido. Ele é um livro bem ilustrado, né? Essa dimensão da escrita está bem feita, assim, com letras grandes, todas em maiúsculos, e dá para ver que esses sinais aqui se distinguem dessas imagens, né? E há uma série de peripécias, né, que precisam ser enfrentadas pelo pequeno coelho branco que sai da sua casa, né, para colher couves, para fazer uma sopa. Quando ele volta para casa, há uma cabra cabrela que está lá. Então, assim, essa situação ela é repetida e o pequeno coelho branco busca auxílio em diversas situações, né? E aqui comparecem diversos animais, a exemplo do boi, do cachorro, do galo, né? E a formiga. E as situações vão sendo trabalhadas de tal modo que o pequeno coelho branco consegue, com o auxílio da formiga amiga, superar aquele problema que ele tinha que enfrentar logo no começo da história. Então, tem tudo o que uma boa história pode ter. Tem esses personagens do tipo fábula, em que os personagens são animais que falam e que recebem essa possibilidade de enfrentar desafios. Há uma repetição da situação, há uma situação de rima, né, que se aproxima, né? Então, por exemplo, o som, quando a formiga inimiga entrou pelo buraco da fechadura, se aproximou da cabra e zás, picou com força sua barriga. A cabra escapou como um foguete, dizendo: eu sou a cabra cabressa, nessa casa não volto mais, porque não me interessa. Então, esse ponto da história, a cabra sempre falava com uma rima, né? Aqui ninguém entra, disse um vozeirão da dentro, aqui está a cabra cabrela, se não saírem rápido, eu dou um coice em sua canela, né? E na outra era, eu sou a cabra cabruca, né?
que se saltar em cima de mim, ela me machuca. Então, esse é um livro que pode ser lido para crianças até os 5 anos, com tranquilidade, mas desde os primeiros meses. Este livro, Marco Queria Dormir, de Gabriela Kesselman, publicado pela Companhia das Letrinhas, ilustrações de Noemi Villamusa, ela traz aquilo que a gente falou, que é o rosto, traz um rosto, um tamanho razoável. Então aqui a criança, mesmo a criança mais pequena, se ela estiver diante disso aqui, está sujeito a ela fazer isso aqui, ou então tentar se adaptar. Tá? Então trata de uma situação, o título do livro é Marco Queria Dormir. É uma situação que crianças, né, e pais estão sujeitos nos primeiros anos de vida em que a criança quer dormir, né? Então, assim, e essa situação, o Marco quer dormir e ele não dorme, e há uma ameaça, e a mãe também traz essa série de situações de superação em que a mãe vai trazendo, né, os confortos para que a criança possa dormir, e ela, claro, não está querendo dormir, sempre encontra outra situação e a mãe vai lá e busca outro modo. Então, são situações cotidianas da criança, então ela está sujeita a ela se identificar com isso, porque ela também não quer dormir, tá? Então, esse é um tipo de história que pode ser contado com tranquilidade para crianças até 5 anos. Veja, isso não é um receituário. Estou dizendo, este livro se adapta a isso e você pode encontrar outros livros, mas aqui você vê que o tamanho da imagem, da face da criança já é um tamanho razoável, tá certo? Aparecem figuras que são familiares, uma mãe, aparecem animais. Isso é ideal para leituras nos primeiros anos de vida. Eu tenho uma super sacola que às vezes eu conduzo por aí. Nessa história aqui, Era Uma Vez Uma Maria Farinha, que é da minha autoria, com ilustrações do Felipe Cavalcante, é a história de uma amizade. Então envolve uma menina e uma amizade. E o bem interessante é em versos, o que é algo recomendável para se fazer com literatura para crianças, né? Aparece um animal que logo as crianças, ainda que elas não sejam da beira da praia e não saibam o que é um caranguejo, uma Maria Farinha, logo elas ficam sabendo quem é. E tem uma situação interessante que é uma perspectiva. A Maria Farinha, que é o ser miúdo aqui, sempre vê a menina, que é a Lulu, num tamanho gigante, né? Então essa ideia da perspectiva também foi bem explorada pelo autor das ilustrações, o Felipe Cavalcante. E o principal dessa história é que ela conta uma história de aventura e de amizade entre uma Maria Farinha e uma menina urbana. Representam um desafio, um conhecimento novo. Num livro como esse, da Márcia Leite, ilustrado pela Anita Paredes, Cadê o Pintinho? É aquilo em que aparecem animais que ou são familiares ou poderiam ser familiares às crianças, né? E a partir dessa pergunta, cadê o pintinho? Vem uma série de textos, também um tamanho bem para mostrar que existe uma coisa aqui que não é texto, existe algo que é uma imagem e algo que é o texto. Ele é feito bem para crianças no processo de começo de leitura e vai repetindo as situações com as onomatopeias, cocó, piu-piu, né? O galo cocoricó, a galinha cocó, e fazendo as vozes dos animais, que é uma situação bem agradável para as crianças, trazendo esses animais e trazendo esse universo da imaginação e esse universo da fala, né? Porque cada um, o gatinho é miau, o pato é quaquá, o galo é cocorocó, a galinha é cocó e o pintinho piu, né? Então, também um livro que pode ser usado para crianças no início do letramento. Barco de Papel, do Jorge Lujan e da Júlia Friese, tem essas boas características, que é uma beleza plástica maravilhosa, né? Essa possibilidade aqui de eles irem manuseando, é uma edição da Kozak Naif.
o barco de papel, ele traz essa imagem de um tamanho razoável do ser. Então, o retrato da pessoa e um lugar de brinquedos, né? Um barquinho de papel, um ambiente. Então, simula um ambiente de banho, mesmo que a criança não tenha outros artifícios, né? E essa ideia dos tamanhos, das proporções, trabalha bem isso de uma maneira muito poética, e eu acho que é de grande vantagem a gente apresentar a poesia visual, não só a poesia com palavras, mas essa dimensão da poesia visual. Então, esse barco, dependendo do tamanho da criança, esse barco poderá ser um barco, né, bem proporcional ao tamanho que essa criança está, né? E, como a gente falou na oficina anterior, falando da imaginação, porque essa criança já passa a usar esse barco para suas próprias aventuras. Em Um Pé de Bicho, da Márcia Leite e do ilustrador João Caré, há os dois brinquedos, que é a identificação de seres, como se fossem o ambiente da ilustração está misturado, e aqui a criança precisa ter o discernimento de encontrar os bichos que estão ocultos nas árvores, né? E o texto também, olha quem está chegando, uma arara, 2 capivaras e 3 jabutis. E aí a sonoridade já aparece, né? Olha quem veio também, 3 jaguatiricas, 2 jararacas e 1 coati. Então, sempre essa situação, a imagem, a identificação dos animais e essa sonoridade que já parece também aqui um trava-língua para a criança ir olhando para esses sons da língua, né? E é um livro super agradável, bem resistente. Crianças bem tenra idade podem olhar para ele sem... E se estragar um pouquinho, pode consertar. Aqui nesse Poeminhas da Terra, da Márcia Leite e da Tatiana Mois, né, o que tem? Tem essa dimensão, de novo, das crianças poderem olhar para os livros, né, olhar para as imagens, discernir as imagens, né, e olhar para essa poesia que está esse jogo das palavras. Casa para morar, junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Então, assim, já tem esses elementos da repetição, né, de uma certa palavra, né, e de determinados sons para familiarizar as crianças, tá, com os processos de escrita. Poeminhas da Terra, da Márcia Leite e da Tatiana Mois. Aqui há uma série vitoriosíssima, né, de 2 escritores e ilustradores, que é a Blandina Franco e o José Carlos Lolo, que é Quem Soltou o Pum, né? Então, Quem Soltou o Pum tem o livro original, né? Tem Meu Pum e a Meleca do Meu Irmão, Soltei o Pum na Escola, O Pum e o Piriri do Vizinho. Trata, assim, fica parecendo uma escatologia que está falando palavrão, mas, assim, diz respeito a esse trabalho que as crianças começam a ter com a própria fisiologia e com a brincadeira que elas podem ter a respeito disso, né? E o fantástico aqui das ilustrações do José Carlos Lolo, né, é que meio que imitando o que seria um desenho infantil, ele cria uma familiaridade das crianças com essas histórias que são, antes de tudo, muito engraçadas. Então, literatura é uma coisa para rir, né? E esse trabalho feito por esses 2 autores, a escritora e o ilustrador, é maravilhoso e é de ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando eu leio isso para as crianças, é um riso atrás do outro, porque elas começam a rir antes, né, de eu dizer a palavra, porque eles estão naquela fase de é proibido falar a palavra pum, né? Então, é algo bem interessante para a gente fazer com a mediação de leitura, algo engraçado. Nesse livro do Thor Freeman, Olivia e o Grande Segredo, também é da Brinkbook, uma tradução da Gilda Aquino,
tem essa situação que é de convivência, de familiaridade, então é o processo de socialização. O que eu digo para quem quando eu digo alguma coisa, sabe? A criança que está na fase de meu melhor amigo, minha melhor amiga, eu vou contar uma coisa para você e você não conta para ninguém. Esse é o tema de Olivia e o Grande Segredo, que vai tratando também da amizade, do carinho, da afeição e de uma certa dimensão ética entre as pessoas, numa história bem engraçada, bem boa da gente contar e recontar. Conta uma vez, conta duas, conta três. Em Muito Cansado e Bem Acordado, também pode ser para crianças até 5 anos, traz essa história do cotidiano, né? É um livro editado pela Companhia das Letrinhas, da Susana Strasser, né? Então, também trata do cotidiano, que é quem é que dorme, quando vai dormir, quem é que está na companhia da pessoa que dorme, né? É a hora de dormir. O porco-espinho, a raposa, o burrico, o pelicano e o jacaré estão muito cansados, só a foca que está bem acordada. E aí vai repetindo. Então, esse trabalho de repetir, quem está acordado, quem se levanta, quem... Então, os sons, né? Tudo isso vai facilitando, tanto é engraçado, né? Como a criança pode trazer para o seu próprio universo dos animais que ela tem, os animais de pelúcia que ela tem consigo e que podem ser os seus companheiros para dormir. Em Não, uma história da Marta Altés, tradução da Gilda Aquino, da Brink Book, é uma oportunidade de interação maravilhosa. Há um cão chamado Não, e ele faz certas coisas, né, que são não adequadas para a visão dos humanos. E ele permite esse coro, né, que aqui existe a descrição, a criança pode ler, né, ainda que ela não leia as palavras em si, ela lê os comportamentos, ela descreve os comportamentos, e toda a história consiste em poder dizer não, né? Que é uma coisa bem interessante para crianças que recebem não de todas as pessoas. Algumas experiências de mediação de leitura desse livro que eu fiz, assim, a vontade, a gana e a alegria que as crianças falam não é algo assim de, né, extravasar, né? Algo que elas gostariam de dizer. Muitas vezes os adultos, não estou dizendo que os adultos estejam errados ao dizer não para certos comportamentos ou pedidos, mas assim, é que é um tanto de nãos que eles recebem. E aqui são as crianças que têm a oportunidade de dizer não. Alguns gritam e fazem uma força com esse não, que é uma maravilha, como se fosse uma catarse. Um bom livro para o processo de interação, o mesmo que está aqui em Jacaré Não, do Antônio Prata e da Thalita Hoffmann, em que situações familiares de uma criança, o bom desse livro aqui é que você pode ler trocando o nome da criança. Então, a criança que aparece aqui na história, essa é uma instrução dos autores, aqui aparece alguém, mas você pode trocar pelo nome da criança que está assistindo a leitura. E se houver 5 crianças, 10 crianças, cada cena, que é uma cena do cotidiano, assim, comer em casa, ir para a escola, voltar da escola, tomar banho, são coisas, são cenas que são agradáveis e também tem aquela permissão de dizer não, né, da história do Jacaré Não. É algo que permite uma interação de uma maneira sensacional e que as crianças de qualquer idade, né, estão gostando de ouvir, participar dessa leitura. Uma dimensão é isso, que a leitura é bem interativa. Para os maiores, assim, digamos assim, na faixa de 7 a 10 anos, A Botija Encantada é uma história que traz o medo, né? Então, assim, há um fantasma, uma visagem, né? É o livro todo feito pelo Rogério Coelho, a partir de um texto meu, todo em preto, então já tem a ideia de, alguns dizem assim, conta aquele livro de terror, né? Então, assim, e também tem a oportunidade de, com um refrão, é todo em versos, que é algo bom também para as crianças, de as crianças dizerem,
um verso que é um refrão, que é a botija tem segredo, e o segredo é uma pataca, quem tiver pataca entra, quem não tem entra na taca, e aí vai repetindo essa situação até o desfecho da história. No universo agora de livros sem palavras, nós temos, por exemplo, assim, Quando os Tantãs Fazem Tum-Tum, do Ivan Zig, em que a história deve ser recriada pelas pessoas que veem as imagens. Então, em cada situação, qual é a história que está aqui? Então, a pergunta é, quem está aqui, o que está acontecendo, qual é o sentimento? E aí, permitir, então, há uma regularidade, aparece esse personagem aqui, há uma outra situação, o personagem aparece de novo, outra reação e assim por diante. Você pode ir fazendo a mediação da leitura em uma oportunidade para as crianças criarem histórias. Isso aqui funciona com o adulto, que é uma maravilha também. Então, a boa coisa de um bom livro é que ele funciona em qualquer idade, né? Independentemente de ser 5, 10, né? ou 80 anos, porque essa faculdade de ler as imagens é para todas as idades. Falando dos livros de imagem, né, um excelente exemplo é esse do Bárbaro, do Renato Morricone, em que também não há texto, né, e que há só imagens que a pessoa pode ir descrevendo. Então, o que o mediador de leitura faz? O que você está vendo aqui? Quem está nessa história? O que está acontecendo? E assim por diante, passando na sequência. Então, uma sequência, uma história bem boa, né? E há um tanto de desafios a serem cumpridos. E aqui, o que está acontecendo? E o que você sente? São boas perguntas para o processo de mediação de leitura, quando a gente está num livro de imagens em que a própria criança vai recriando essa história. Na mesma esteira de livros de imagens, livros sem texto, Aranha por um Fio, do Larron Cardon, né? Ele vai contando essa história dessa aranha da mesma maneira. Eu posso mostrar quem está aqui, o que está acontecendo, o que você sente quando vê essa imagem. Na sequência, quem está aqui, o que você está vendo, né? O que essa pessoa está falando. Então, imaginar os diálogos. Da mesma maneira, uma história para ser contada e recontada. Se você se sentir à vontade, pode escrever aquilo que a criança ou as crianças dizem do que está contando nessa história, e fica sendo a história que eles contaram com a ilustração do Larron Cardon. Isso aqui já é um clássico, né? O Bocejo, do Renato Morricone e do William Brenner, também no mesmo espírito, né? Quem está aqui? O que está fazendo? Né? Como você se sente quando vê isso? Tá? Então, é um livro para ser contado e recontado. Tá? Isso é o trabalho do mediador de leitura, apresentar a imagem, né? E quem está aqui? O que está acontecendo? O que você sente? Literatura lida com sensações, percepções, né? E aqui há um tanto de percepções que podem servir para construir as emoções. Na mesma natureza desses dois autores, né? O Telefone Sem Fio, um clássico já na maior parte das bibliotecas escolares brasileiras, ou salas de leitura. Esse livro está presente, é do William Brenner e do Renato Morricone, da Companhia das Letrinhas, né? Prêmio da Finilige, mesma coisa, né? Personagens clássicos, né? Um diz uma coisa, e isso reproduz a brincadeira do telefone sem fio, que muitas pessoas fazem em roda, né? Então, o que essa pessoa ou esse ser diz para quem? E como que o outro ouve? E como que o outro reproduz? E assim por diante, o livro de imagens para favorecer a imaginação e a habilidade de as pessoas contarem histórias. E aqui eu entro no terreno da brincadeira com as palavras. A brincadeira com as palavras pode ser feita com
poemas, né, poemas líricos, e pode ser feito com rimas que não necessariamente compõem poemas, mas que compõem brincadeiras com as palavras. Então, nesse livro do Marco Miranda e da Marília Perido, editado pela Jornada Literária, Coisas que Somem Ganham Pernas, uma série de brincadeiras é realizada a partir desse mote, né? Cadê a caneta que estava aqui? Né? Então, começa assim, algumas coisas que temos parece que são eternas, há outras tantas coisas parece que são eternas. Então, um escritor pergunta, cadê a caneta que estava aqui? Ganhou pernas e foi surfar no Havaí. Alguém viu os óculos da vovó? Ganhou pernas e foi enfileirar dominó. Então, assim, nós temos um livro que conta uma série de histórias usando esse recurso do nonsense, né? O que é que está aqui e o que é que não está mais aqui, e qual foi o fim absurdo que esse objeto, essa coisa teve. Nessa esfera da brincadeira com as palavras, incluindo essa ideia de histórias que têm números, né? Sete Patinhos na Lagoa, do Caio Ritter, com ilustração do Laurent Cardon, também vai brincando, né? Um patinho, dois patinhos, né? As ilustrações são maravilhosas e tem aqui um jacaré, que é o desafio. Então, daqueles livros que têm animais, né? A oportunidade para ter medo, a oportunidade para pensar em como vencer um desafio, e é todo um livro feito em rimas. Sete patinhos na lagoa nadavam para lá e para cá, até que o jacaré Barnabé chegou para perturbar. Abriu a sua bocarra, soltou um bafo pestilento, tentou engolir os patinhos, mas os sete fugiram a tempo. E assim segue adiante para você ver tudo o que acontece nessa história, até um desfecho muito inesperado. Pensando nos poemas líricos tradicionais, este também é um clássico, Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, com belíssimas ilustrações do Odilon Moraes, dessa edição da Global, em que cada poema, né, vem numa página com uma ilustração. Esse é um bom exemplo de ilustração que auxilia a recontar essa história. E, como a gente falou no módulo 1, a poesia é uma das maneiras de a gente cativar as crianças para os processos de leitura. A leitura e releitura dos clássicos, ela é sempre boa. Então, por exemplo, Os Dois Porquinhos e Meio, do Léo Cunha e da Marta Lagarta e Guto Lins, trata de uma história já ouvida muitas vezes, mas que traz o inusitado. Então, ao lidar com um tema clássico e trazer um inusitado, é também uma atenção que traz para as crianças, né, para saber como é que essa história se desenvolverá. A maior parte deles já conhece a história dos Três Porquinhos, mas Os Dois Porquinhos e Meio, como será que é essa história do Léo Cunha, Marta Lagarta e o Guto Lins, né, pela Bambolê? No universo dos animais, eu tenho, por exemplo, esse aqui, O Lobo-Guará de Hotel, um livro escrito por mim e ilustrado pela Laura Michel, em que eu tenho uma localização de um lobo brasileiro que mora no Cerrado, em Brasília, e as aventuras desse lobo, como é que ele faz para sobreviver nesse mundo. Tá? Todo escrito em versos. De primeiro era o Cerrado, só paus e bichos havia, então vieram as máquinas e a gente não mais cabia, tomaram todo o espaço desfazendo a harmonia. Então, um tanto de histórias aqui que vão sucedendo com esse lobo que morava em Brasília antes da construção, em que aqui a gente lê as histórias que estão nas imagens e as histórias que estão nos versos. E assim sucessivamente, nós podemos ter livros como esse do O Sol se Põe na Tinturaria Amada, do Cláudio Fragata e da Raquel Matsushita, em que é contada a história de um menino e seu respectivo avô, que é algo também que tem a ver com esse processo de a gente cativar as crianças, tratando de temas que são familiares a eles. É uma edição da Pulo do Gato, tratando de adaptações de fábulas. Tem, por exemplo, esse aqui que eu fiz, O Rouxinol e o Cordel, o Rouxinol em Cordel, que é uma adaptação do Rouxinol e o Imperador, do Hans Christian Andersen, em que eu trago para a linguagem brasileira, em versos,
essa história clássica. Algumas pessoas podem revisitar a história e podem ver coisas diferentes dessa história, e aqui tem a vantagem de trazer isso que eu falei, que é, em algum momento a história do Rouxinol esteve na oralidade, em algum momento pelo Anderson e outras pessoas frequentou os livros escritos, depois veio para a oralidade e agora está no formato do cordel. E assim, falei muito para criança, né? Mas, por exemplo, pode ser que a pessoa tenha pessoas adultas para quem ele vai fazer a mediação. Os cordéis são muito bons para isso. Então, por exemplo, aqui tem Simbal Marujo, escrito por Cícero Pedro de Assis, que é uma história em cordel que traz As Mil e Uma Noites, que é um clássico, né? um épico, né? O Capitão do Navio, do Silvino Pirauá de Lima, né, traz uma história que já era contada em Portugal e que talvez antes de Portugal pudesse ter sido contado na Índia, em outras situações, né? Um cordel todo em versos, né? Há uma coisa muito interessante no Brasil, é que Camões, por exemplo, se transformou num personagem, o poeta português Camões, e ele é um personagem que faz coisas semelhantes ao João Grilo, e ele tem sempre uma esperteza para se livrar da tirania de um rei, de um duque, de um conde, e como ele supera a situação é por intermédio da astúcia, do pensamento, da reflexão. E falando de cordel, não poderia deixar de falar de todas as histórias a respeito de Lampião, como A Chegada de Lampião no Inferno, do José Pacheco, que é uma das centenas de histórias de Lampião, né, em cordel, que faz também esse trabalho que é, o Lampião estava na oralidade contando histórias, um cordelista trouxe para a letra dura, para a letra escrita, e isso volta para a oralidade quando eu leio em voz alta. Essas são algumas das indicações, e o melhor que faz um mediador, uma mediadora de leitura, é ampliar os seus repertórios, o seu repertório para crescer e poder cada vez mais contar histórias para outros públicos, em outras situações, com essa noção de adequação. Nós estamos no curso de formação de mediadores de leitura e estivemos falando a respeito da seleção de livros.